Boa noite, turma. Meu nome é Keitiane Botelho. Meu grupo é formado por mim, pelo Leandro Santos, pela Rosenilde Santos e pelo Samir Moraes. E o nosso tema é Ação de cumprimento de ação administrativa no processo de trabalho. Vamos iniciar. O que é ação de cumprimento? A ação de cumprimento ela se origina nos dissídios coletivos. Os dissídios coletivos são um processo destinado à solução de conflitos coletivos. Eles podem ser divididos em dois: dissídio coletivo de natureza econômica e dissídio coletivo de natureza jurídica. É no dissídio coletivo de natureza econômica que o Tribunal Regional da Justiça do Trabalho exerce a função atípica. Na função típica do judiciário é o que? Julgar, condenar, absolver. No dissídio coletivo de natureza econômica, ele cria normas para as partes, chamada de sentença normativa. A sentença normativa cria direitos para aquela categoria. Nos dissídios coletivos de natureza econômica, é quando as partes não conseguem chegar a um acordo. Vamos explicar. Quando as partes não conseguem chegar a um acordo, é feita a sentença normativa, na qual determina em que as partes cumpram determinados atos. E se uma das partes não cumprir, a outra parte interessada poderá ajuizar uma ação de cumprimento, forçando-a esta a cumprir. A sentença normativa não é executada, mas sim cumprida. É no artigo 872 da CLT que afirma: celebrado o acordo transitado em julgado, a decisão seguir-se-á o seu cumprimento sobre penas estabelecidas neste título. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicados, independente de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juiz competente, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Ou seja, os empregados ou seus sindicados, eles poderão ajuizar uma ação de cumprimento juntamente com a certidão de tal decisão. Precisa levar a certidão de tal decisão. Onde é que as partes poderão ajuizar essa ação de cumprimento? A ação é proposta perante a vara de trabalho, em conformidade com o artigo 651 da CLT. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. É importante afirmar que a sentença normativa poderá ser objeto de ação de cumprimento a partir do 20º dia subsequente do julgamento, salvo se concedido efeito suspensivo. Onde está isso? No Tribunal Superior do Trabalho, na Lei 7.701 de 88, ou no artigo 872 da CLT. Nesse sentido, a súmula 246 do Tribunal Superior do Trabalho informa: é dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura de ação de cumprimento, ou seja, não precisa esperar o trânsito em julgado para ajuizar uma ação de cumprimento. Embora o 872 da CLT faça alusão à não satisfação do pagamento de salários, a ação de cumprimento pode ter objeto todas as obrigações impostas ao empregador na sentença normativa e por ele não cumpridas. Essa conclusão é autorizada no artigo 7º, parágrafo 6º da Lei 7.701 de 88. Ele não precisa fazer alusão somente do pagamento de salários. Ele pode fazer alusão de tudo o que foi imposto
ao empregador na sentença normativa e por ele não cumpridas. A decisão a ser cumprida não poderá ser modificada na ação de cumprimento. O juiz se limitará na ação de cumprimento verificar se estão presentes os fatos aos quais a sentença normativa relacionou as consequências que o reclamante pretende que sejam produzidas. O juiz ele não pode voltar o que já foi decidido. É muito importante afirmar e explicar o OJ. Primeiramente, vamos falar como foi criado. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proclamada no dia 7 de 5 de 2015, no recurso extraordinário, reafirmou o entendimento de que a extinção da decisão proferida em ação de cumprimento, quando decorrente da perda da eficácia da sentença normativa que a ensejou, não implica a violação de coisa julgada. Vamos ler o OJ. A coisa julgada, produzida na ação de cumprimento, é atípica, pois depende da condição resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico. Ou seja, a ação de cumprimento, não precisa esperar o trânsito em julgado. Isso é de fato. Se a sentença normativa for extinta ou for modificada, a ação de cumprimento também será extinta e modificada, pois a sentença normativa é o principal, é o porquê ele está brigando. Se não houver sentença normativa, não tem como forçar uma pessoa a cumprir algo. Então, sem as sentenças normativas, se a sentença normativa for extinta, a ação de cumprimento também vai ser extinta. É isso que o OJ quer afirmar. A ação de cumprimento só se faz necessária quando não há cumprimento espontâneo da ação. A ação de cumprimento é nada mais do que uma ação de conhecimento da condenação a partir da causa movida por sindicato trabalhista, e não é discutida nesse tipo de ação as questões de direito que foram tratadas na sentença normativa, mesmo que transitada em julgado. Então, a sentença normativa faz com que as partes cumpram determinados atos. Se uma das partes não cumprir, a outra interessada poderá ajuizar uma ação de cumprimento na vara de trabalho e forçando a outra a cumprir. A ação de cumprimento ela não pode voltar às decisões que já foram tratadas e só se faz necessário quando uma das partes não cumpre espontaneamente a sentença normativa. A subsistência da ação de cumprimento e a da execução da decisão nela proferida tem como pressuposto a subsistência da obrigação a ser cumprida pelo empregador. As referências e obrigada. Então é isso, pessoal. Eu expliquei um pouquinho sobre a ação de cumprimento e sobre os dissídios coletivos de natureza econômica.